cultos, nós estamos diante de uma grande e poderosa mensagem. É porque o pastor Osmar está pregando? É absoluto. Se fosse, seria uma mensagenzinha qualquer. Mas é porque o Senhor fala conosco por intermédio da sua palavra. Deus tem nos agraciado com grandes mensagens que muitas vezes, algumas vezes, nós até perdemos o sono. Depois que termina o culto, nós continuamos culminando aquela palavra, e às vezes passa a noite adentro e nós meditamos nas palavras, nas mensagens que o Senhor tem falado conosco. Eu quero convidar os amados irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 35 de Gênesis. Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Ou melhor, vamos ler do 1 ao 3. Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 3. Já são 8h27, eu fico preocupado porque nós temos que espremer muita mensagem e às vezes nós não conseguimos aquele objetivo que pretendíamos. Mas vamos lá. Capítulo 35 de Gênesis, versículos de 1 a 3. Disse, pois, Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família. Irmãos, repita comigo, por favor. Então disse Jacó a sua família, e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Glórias a Deus. Agora vamos adiantar um pouquinho. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Glórias a Deus. Eu não estou encontrando também, eu estou lá em 1 João, não procurando. João é Evangelho, mas não é a carta, é Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Glórias a Deus. Vamos ler? Mas a hora vem. Repita comigo, por favor. Mas a hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos aprofundar hoje neste contexto, nesse assunto de adoração.
é uma palavra muito explorada em nossos cultos. Falamos muito de adoração, cantamos muito de adoração, e hoje nós vamos cavalgar um pouquinho mais a respeito de adoração. Eu quero dar um tema a essa mensagem, e eu quero que você repita comigo. Diga assim: eu nasci para adorar ao Eterno. Você pode repetir novamente? Eu nasci. Mais uma vez, para ficar bem afinadinho. Eu nasci para adorar o Eterno. Glórias a Deus. Segura essa palavra aí, e ao final dessa mensagem nós estaremos chegando à conclusão se realmente nós adoramos ao Eterno. Aleluia. Sabemos, queridos, que adorar, ou que o homem foi feito, Deus criou o homem para o seu louvor. Deus criou o homem para adorá-lo. Mas nos vem ao intelecto uma interrogação: o que adorar? Se eu perguntasse para os irmãos o que é adorar, o que os irmãos me responderiam? Se nós formos para o latim, a palavra adorar, benedicere, ou bem dizer, elogiar, louvar, abençoar. Aí então o significado, a explicação desta palavra adorar. Aí quando nós vamos para o hebraico do Antigo Testamento, adorar é parar, o baruch, que é abençoar, ajoelhar em reconhecimento, saudar com louvor, conforme está no Salmo 103, o verso 1. No aramaico do Antigo Testamento, nós encontramos lá em Daniel capítulo 2, versículo 19, um dos exemplos. Adorar é abençoar, ajoelhar em reconhecimento. Mas, queridos, será que é só isso? Quando nós falamos de adoração, nós exploramos apenas esse conceito. Mas quando nós vamos agora buscando, aprendendo com os nossos amados rabinos judeus, nós aprendemos que essa palavra, literalmente essa palavra, adorar, não existe no hebraico. Adorar no hebraico é avodar. Avodar significa trabalho das medidas. Avodade, hadidot, trabalho das medidas. A palavra hebraica para adoração é serviço. Repita comigo: serviço. Serviço. Glórias a Deus. Adorar é serviço, é servir ao Senhor, no sentido de fazer ou de trabalhar. Aleluia. Observamos que a coisa começa a apertar um pouquinho, começa a pegar um pouquinho para o nosso lado. Quando falamos de adoração, nós falamos num contexto do latim, do hebraico antigo, do aramaico antigo, que adorar é ajoelhar, é reverenciar, é venerar, quem sabe cantar um louvor, emocionar, dançar, ajoelhar em reconhecimento. Mas
No hebraico, adorar ou avodar é serviço. Glórias a Deus. E nós aprendemos com a palavra de Deus que não tem como nós adorarmos a Deus apenas com emoção. Não tem como nós adorarmos a Deus sem serviço. Porque o ajoelhar, o cantar, o dançar faz parte da adoração, mas está incompleto. Quando nós falamos de adoração, nós lembramos do templo. Aí nós dizemos assim: olha, eu vou à igreja para adorar a Deus. Está errado? Não, em absoluto. De fato, nós viemos aqui para adorar a Deus, para oferecer ao Senhor o nosso sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, é uma forma de adoração. Mas quando nós agora observamos aqui em Gênesis, no capítulo 35, a respeito de adoração, lembramos a palavra de Jacó. Jacó, quando ele estava fugindo de Esaú, é o que faz menção no capítulo 35, ele estava andando pelo deserto, peregrinando pelo deserto. Aí ele sente o sono, ele pega pedras e faz ali um encosto para a sua cabeça. E naquele momento, acredito eu, já tomado pelo sono, então ele tem uma visão. Ele vê um portal, uma janela, uma porta aberta nos céus, e uma longa escada que ligava a terra aos céus. Anjos que desciam e subiam, desciam e subiam, fazendo essa ligação entre a terra e o céu. Aí Jacó ficou atemorizado e ele disse assim: olha, esse lugar é terrível, porque eu não sabia, mas aqui é a casa de Deus. Aí ele pega aquelas pedras, ele fica no altar, unge aquelas pedras com azeite e adora o Senhor. Aleluia. Isso nos traz uma reflexão muito importante de adorar a Deus. Eu devo adorar a Deus só na igreja? Não. Só na igreja é adoração completa? Aonde eu honrar a Deus, não com palavras, mas com atitude, com serviço, ali é um altar ao Senhor. Todos os momentos, todos os instantes da minha vida que eu guardo, que eu obedeço os mandamentos, que eu honro a Deus, estou edificando um altar de adoração ao Senhor. Glórias a Deus. Observo um silêncio muito grande na plateia, e eu sei que essa mensagem é contundente. Para mim não foi diferente. Eu louvo a Deus, porque agora nós temos esta grande oportunidade, esse grande privilégio de voltarmos ou de restaurarmos, lutarmos para restaurarmos a doutrina da palavra de Deus do primeiro século. Sem enxertos, sem jeitinho, sem manipulação, mas genuína como é a palavra de Deus. Aí quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, nós lembramos de Atos no capítulo 2, a forma que adoravam a Deus. Aleluia, está escrito assim: e perseveravam na
na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O grande mal da igreja foi ter desviado da doutrina dos apóstolos. Foi ter absorvido tantos enxergos, tantas mudanças, dogmas, preceitos de homens, contrários à palavra e à lei de Deus. E o Senhor Jesus, ele por várias vezes censurou alguns dos fariseus por valorizarem mais dogmas humanos, dogmas de homens, mandamentos e ensinamentos de homens, do que os mandamentos e ensinamentos de Deus. Aleluia! Vamos para a frente. Quando nós falamos de adorar, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus vai ali no poço e aquela mulher agora tirando água. Aí quando Jesus pede para a mulher samaritana água para beber, qual foi a resposta da mulher? Você está pedindo água para mim? Os judeus não comunicam, não falam, não tem afinidade com os samaritanos. Nós não nos damos judeus e samaritanos. Você pede água para mim? E naquele diálogo continuava falando com ela. Aí a mulher fala assim: olha, os nossos pais falaram que nós devemos adorar nos montes. Agora vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. E aí quem é que tem razão? E por causa, ou nos motivos desta rivalidade, por causa desse desacordo de onde adorar, havia uma hostilidade de judeus e samaritanos a ponto de tornar-se odiosos uns aos outros. Aí Jesus responde para aquela mulher: olha, vai vir um dia em que o lugar de adoração não será nem nos montes nem em Jerusalém. Por que Jesus disse isso? Porque adorar ao Senhor é aonde nós estamos. Aí o Senhor Jesus disse: olha, virá um momento, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou em espírito e com entendimento. Como assim? Sabendo que a adoração a Deus se implica em serviço, sabendo que a adoração a Deus se implica em obedecer os mandamentos do Senhor. E quando nós falamos de obedecer em mandamentos, como não lembrar da palavra do povo samaritano? No capítulo 10 de Lucas, versículo 25 ao versículo 37, olha que coisa interessante. O doutor da lei, querendo provar a Jesus, sabe aqueles camaradas que no estudo ele fica fazendo aquelas perguntas capciosas, quando ele não quer aprender, mas ele quer colocar quem está ensinando em xeque, ele quer mostrar que sabe mais do que quem está ensinando. Essa é a situação desse doutor da lei, querendo colocar Jesus em xeque. Aí ele pergunta assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele não queria saber, ele não estava preocupado, mas ele queria era colocar em Jesus em xeque. Ele queria provar a Jesus. Aí então Jesus pergunta para ele o que está escrito e como você interpreta a lei. Aí ele encheu o peito. A
Agora eu vou mostrar o conhecimento, vou mostrar que eu sei, vou mostrar para esse carpinteiro aí, né, esse Exuazinho aí, que eu sou doutor na lei. Aí ele diz assim, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus nos Evangelhos, ele já havia ratificado a lei, esses mandamentos, inclusive dizendo que a lei se resume nesses dois mandamentos. E de fato, aí Jesus diz para ele: muito bem, você está correto. Agora você vai e faça isto e terás a vida eterna. Epa, peraí, ele era doutor da lei.